Aleluia. Glória a Deus, igreja. Nós costumamos brincar que se fosse para dar o término e ir embora, a gente já tinha ido. Glória a Deus por esta linda igreja. Tremendo aqui em cima, igreja. Se todos pudessem sentir um pouquinho, né? Não, só um pouquinho, só para vocês sentirem um pouquinho como é. Coisa linda, né? E esse é o nosso Deus, e Ele está aqui. Desde ao chegarmos neste lugar, o Senhor já estava aqui. E Ele preparou este dia para mim e para você. Como nós temos a escala, desde o mês passado eu já sabia que eu iria ministrar neste dia. E o Senhor já havia me dado esta palavra e só foi confirmando gradualmente em cada culto, com oportunidade de um, com o outro. Aí às vezes vinha o pastor Reginaldo, falava uma coisa, eu olhava assim, o pastor olhava para o Reginaldo e falava lá, o pai já falando. Aí o pastor Marcelo, o pastor Eduardo, a bispa, cada um deles confirmou de uma maneira. E para fazer uma junção da palavra que a diaconisa trouxe sexta-feira, é algo muito lindo que o Senhor falou primeiro comigo, igreja. Que o Senhor possa falar no coração de cada um. Não é no mesmo tema que a diaconisa trouxe, mas é... Hoje o diácono Walter, ele falou algo que foi que o Senhor havia me dado ali. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 6, a partir do 10. E louvado seja o nome do Senhor, igreja. Glória a Deus. Igreja, o Senhor está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Jesus, por este dia maravilhoso. Eu vou ler um, a igreja vai ler o outro. Nós vamos até o 20. E depois eu vou falando conforme que o Senhor mandou, amém? Eu vou estar lendo 10 e assim sucessivamente. Efésios 6, versículo 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11, igreja. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. 15. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. 19. Para que me seja dada a minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho. 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Assim a igreja pode se sentar em nome de Jesus. As palmas louvam ao Senhor. Vou pedir para a Linha voltar no 10 e assim eu vou seguindo conforme o Senhor me deu. Quando o Senhor me deu, igreja, sobre a armadura de Deus, Ele me fez imaginar um soldado romano. Nós já havíamos aprendido algumas vezes sobre a armadura de Deus, né? Cada oportunidade que nós temos, nós aprendemos constantemente. Aí o Senhor me fazia me lembrar do soldado romano. Aí eu fiquei pensando, falei, Jesus, será que é esse mesmo? Aí o Senhor foi falando ao meu coração e era como se dentro da minha cabeça eu visse ali o abençoado de soldado trajado com a armadura. E quando o Senhor ele foi falando comigo, igreja, eu posso te garantir de uma coisa: quando o Senhor ele te dá uma palavra que te faz passar. Nós sabemos disso, como o pastor Eduardo falou, corta já primeiro para nós, aí o Senhor nos exortando, seja
coisas boas, seja uma puxadinha de orelha, mas vai falando conosco. E é tão engraçado que quando nós começamos o nosso propósito de oração aqui na igreja às quartas-feiras, foi falado muito que iria começar conosco, né? O círculo de oração, ele começou às quartas, aí veio o Diácono Walter, o Cooperador Júnior, o Presbítero Rinaldo, mas nós sabíamos que era conosco, nós sabíamos que o foco era nosso, para orarmos pela igreja. E tanto a diaconisa como a missionária falaram muito para nós, que era para nós nos revestirmos. E ali o Senhor já foi confirmando cada vez mais dentro do meu coração essa palavra. E nós sabemos, igreja, que quando o Senhor ele coloca dentro de nós algo, já bate na gente naquele sentido. Se Ele está mandando você fazer, é porque falta um pouquinho. Então, eu digo por mim, igreja, desde o momento que nós começamos aqui, às quartas-feiras, foi trazendo para nós primeiro o revestimento. Foi trazendo primeiro para nós. E assim sucessivamente, a gente foi orando pela igreja, a gente foi nos levantando, né? O Senhor ele deu para a diaconisa uma campanha para nós orarmos umas pelas outras. E ali a gente se pôs o quê? De pé. Para a gente ter um compromisso com o Senhor para orar. E conforme o Senhor foi me dando sobre a armadura de Deus, Ele colocava muito dentro de mim no sentido da vestimenta, em como nós tínhamos que pensar. E aí Ele falou para mim: filha, eu quero que você entenda primeiro você, o que acontece quando nós vestimos a armadura de Deus. Paulo, quando ele começa a falar, ele começa aqui no 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui quando eu li, o Senhor já falou para mim: será que sem força vocês conseguem alguma coisa? Aí eu fiquei pensando, eu falei: pai, eu acho que não. Porque a gente sem força, a gente não consegue fazer nada. Porque a gente não tem força para levantar, para orar, a gente não tem força para jejuar. Só que começa ali com aquele estalo de você falar: não, mas eu tenho que começar primeiro. A diaconisa falou o quê? Sexta-feira. Você tem que ter a iniciativa de começar. Seja um minutinho aqui, depois 2, 3, 5. E assim sucessivamente, quando você percebe, você está orando que você nem vê o tempo passar. E aqui quando o Senhor ele me fez essa pergunta, se nós conseguimos algo sem força, aí já veio aquilo na minha cabeça: mas a força ela não vem de mim. A força que nós temos, igreja, ela vem do Senhor. E o Senhor me fez lá, ler em Salmos 28, não precisa colocar não, porque eu leio aqui. Aqui, no Salmos 28, deixa eu só abrir a minha Bíblia para eu ler com exatidão. Eu já tinha marcado aqui. Salmos 28, versículo 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. É algo tão lindo que aqui, quando é declarado esse salmo, ele já te diz e me diz: o Senhor é a nossa força, igreja. E é através dele que nós somos socorridos. E aqui é tão lindo que ele fala: nele confiou o meu coração. Então nós temos que confiar no Senhor e colocar que só Ele pode nos socorrer em meio às situações. É muito bonito que Paulo, quando ele está aqui nos ensinando sobre a armadura, ele está ali, né, nos dando uma receita. E aí eu lembrei do pastor Eduardo falando sobre a receita do bolo. E aí o Senhor falava para mim: é uma receita que eu estou dando para a minha igreja. Primeiro Ele deu para mim, igreja. Eu digo para vocês que não é fácil quando nós estamos sem força. É só o Senhor que pode fortalecer a minha e a sua vida. Todos nós passamos por dias maus. Todos nós passamos por situações que nos faz assim esmorecer um pouquinho. Mas quando nós nos afirmamos no Senhor, que a gente entende que é por Ele o caminho, não é por mais ninguém, vai colocando de volta, sabe, dentro de você aquela força do Senhor. E nós vamos continuar lendo, porque a palavra do Senhor ela é boa, igreja. Vamos revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui quando o Senhor ele fala conosco, a luta não é contra o nosso vizinho, como é falado, não é contra o irmão, não é contra a nossa família, mas sim contra o próprio inimigo.
Ele está ali a todo tempo tentando nos derrubar. Ele está ali a todo tempo nos dando aquela cutucadinha. E foi aí que o Senhor começou a falar comigo no sentido da armadura, de nós colocarmos a armadura do Senhor. Tanto que o 13 já diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficar firmes. O dia mau nós temos todos os dias, igreja. Não tem como falar assim que... Possa ser que tenha um dia que esteja tudo bem, né? Mas a maior parte do dia a gente tem assim um momento que você fala: nossa, eu passei alguma coisa que não foi legal. Hoje mesmo, no dia de hoje, a gente veio, teve uma manhã maravilhosa, mas chega num determinado momento que a gente passa assim uma coisinha em casa. E isso é todos os dias. Então a gente tem um dia mau. E para que a gente possa estar firme, para resistir tudo isso, nós temos que estar com o Senhor. E aí o Senhor, ele começa a colocar dentro de mim, no sentido do soldado. Eu queria que a igreja tentasse imaginar ali, eu não sei se todos já conheceram, né, o soldado romano, como que é a vestimenta, mas aqui dentro da minha cabeça está aqui, bem bonitinho. O Senhor, ele começava primeiro bem assim comigo, o capacete. Não vai ser segmento do jeito que está aqui na palavra, eu vou colocar como o Senhor colocou dentro de mim, igreja. Quando o Senhor, ele me mostrou sobre o capacete, ali naquele sentido do capacete a gente veste. Então assim, eu quero que todos entendam que o Senhor, ele está mandando cada um de nós vestir a armadura. Ah, mas não é a armadura física que a gente vai colocar em roupa, mas é a armadura espiritual. O Senhor, ele está dando uma estratégia para mim e para você nessa noite, para que a gente possa resistir. Os dias são maus, igreja. O mundo lá fora, ele não tem mais nada para nos oferecer, a não ser a decadência de mal a pior. É só isso que o mundo tem para oferecer. Então, se nós que estamos na presença do Senhor, a gente não estiver revestido, como que a gente vai suportar as afrontas lá fora? Como que a gente vai suportar os dias maus lá fora? E eu não digo só dentro do nosso lar, eu digo no nosso trabalho, no meio da nossa família, da nossa parentela. Nós ouvimos muito aqui que tudo se levanta, seja no trabalho, seja dentro de casa, entendeu? Então tudo nós temos que estar ali revestidos pelo Senhor. E quando Ele colocou para mim do capacete, Ele fez para mim: filha, para blindar a nossa mente, para blindar a sua mente, que Ele começou já por mim. E aí você pensa assim: mas como? O capacete é o capacete da salvação. Sim, a salvação lá vem do Senhor, mas aqui Ele protege. E aí o Senhor falava para mim, para proteger a mente de cada um de vocês, para que vocês não venham ter pensamentos maus, para que vocês possam ter ali pensamentos de paz, para que as coisas não venham na mente de vocês e permaneçam. E aí o Senhor, ele foi falando no sentido da couraça. Aí eu ainda estava tentando entender, né, o que o Senhor estava colocando. A couraça é aquela parte que fica aqui toda no peitoral, né, meu pastor? E aí vinha na mente, mas tem tanto a couraça como o escudo. Só que o Senhor falava para mim: não, eu quero que você foque na couraça. A couraça a gente veste ela todinha, né, em nós. E aí o Senhor falava para mim: a couraça, que quando você veste, ela te protege. Ela te protege para que você não venha receber as flechas, as setas que é lançado pelo inimigo. Pode vir, mas bate e cai. Mas para tudo isso, igreja, nós temos que colocar isso em mente. Temos que estar ali debaixo da direção do Senhor, para que aí sim, ao você vestir, a mim vestir, a todos nós vestirmos a armadura do Senhor, que a gente, né, tenha esse revestimento da parte de Deus, para que tudo isso venha acontecer. E aí, conforme foi indo, o Senhor foi falando, né, aqui fala dos calçados, né? Mas aqui eu escrevi sandálias, que foi quando eu estava estudando. As sandálias, o Senhor, ele colocava para mim, para que os seus pés, os seus passos sejam guiados por mim, para que aonde você andar, aonde você for, você leve a minha palavra. E aí ele entra no escudo. O escudo, igreja, o escudo, ele fala aqui, o escudo da fé. 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé, igreja, é algo tão incrível que sem ela a gente não agrada ao Senhor, como é falado na Bíblia. A fé, ela te faz caminhar, porque nós não vimos o Senhor Jesus, nós não andamos com Ele, nós nem tivemos ali aos nossos olhos como mensurar o que Ele passou na cruz. Mas nós temos a fé de que Ele veio, Ele foi morto, mas Ele ressuscitou, está lá em cima, lá, pleno, nos altos céus. Ele voltará para nos buscar. E Ele quer que a gente tenha essa fé de buscá-lo constantemente,
de não duvidarmos da existência dele, de não, nem sequer um momento assim dos nossos problemas, a gente pensar, mas será que o Senhor está ao meu lado? Será que o Senhor está junto de mim? Ele está, em todo momento, isso eu posso te garantir. Por mais que a situação esteja difícil e a gente não enxergue que o Senhor está ao nosso lado, mas Ele está. Então, que nessa noite a gente possa ter aqui a noção de que essa armadura do Senhor, Ele está nos mostrando uma estratégia, Ele está nos dando uma receita, e Ele está falando para mim e para você como a gente pode vencer os dias maus, que é só com Ele, igreja. Aí a espada do Espírito, a diaconisa ainda até citou, né, esta palavra, né, da espada, e nós sabemos que a espada é a palavra de Deus, e eu me lembrei de Hebreus 4:12, que o pastor Eduardo me fala bastante, que ele fica assim, guarda. Aí a gente guarda tanto dentro da gente que a gente fala assim, vai lá, lembrei. E aí quando o Senhor ele me fez lembrar, né, da palavra espada, ele já me fez lembrar de Hebreus 4:12, que aí diz assim, deixa eu escrever aqui, mas aí eu fico com receio de ter escrito errado. Deixa eu ver, 4, já estou lendo. Muito obrigada. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra ela é viva, igreja. Toda vez que nós estamos passando por um processo, seja ele difícil, um pouquinho difícil, se a gente vir aqui meditar, ou mesmo em dias bons também, quando você pega esse lindo instrumento aqui que o Senhor nos deu, aí você fala com o Senhor. Aí o Senhor ele fala claramente contigo. Ele te dá o caminho que você deve seguir. Ele te mostra se você tem que melhorar em algum lugar, se você deve melhorar numa situação, se você tem que melhorar numa área da sua vida, ou se está bom e você tem que investir em outra. E o Senhor ele falava grandemente comigo, mesmo que você comece sem força, mas comece, dê um passo, dê essa primeira escolha de falar, não, Senhor, eu quero tentar, porque a sua força ela vai vir do Senhor, a minha força ela veio do Senhor. Então eu posso te garantir que quando nós colocamos isso dentro de nós, de que a força ela provém do Senhor, tudo vai bem, porque nós assim, colocando pela nossa visão de seres humanos, quando a gente está cansado, que a gente está triste, que a gente está com sentimentos acesos, magoados dentro de nós, a gente fala, não, para que eu vou orar? Você não vai adiantar, mas é aí que você tem que orar, porque aí você vai pedir para o Senhor, Pai, tira de mim o que não te provém, né? Fala comigo o que eu tenho que melhorar. Como hoje foi falado, se eu tiver que pedir perdão, a gente vai pedir perdão. Se eu tiver que melhorar aqui, eu vou melhorar aqui. Se eu tiver que parar de fazer isso aqui, eu vou parar de fazer isso aqui. Então o Senhor ele vai nos dar essa estratégia, Ele vai nos mostrar que o caminho é todo feito por Ele. Nós temos que seguir, nós temos que ir adiante e entender que o caminho, como foi falado já nesta noite, o caminho é só Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e somente neles encontramos a nossa salvação, igreja. Somente nele ficamos firmes com o Senhor, para que a gente venha resistir, né, e venha suportar esses dias maus. Tem falado muito, igreja, muito da volta do Senhor, e não é em vão, porque a gente sabe que é verdade. Como nós às vezes brincamos, eu tenho 33 anos, desde 2000 eu falo que Jesus ia voltar, e as igrejas fechavam, fazia aquele alvoroço todo e depois nunca voltava. Só que como hoje foi falado, né, não temos nem como saber o dia e a hora que o Senhor virá, mas Ele virá. E para que nós possamos subir com Ele, como hoje foi falado através do pastor Marcelo, nós temos que estar firmes com o Senhor, temos que buscá-lo constantemente, temos que entender que Ele é o único caminho, não tem caminho outro, não há outro caminho, igreja. Pode até, às vezes, dar uma voltinha lá no mundo e voltar, mas como já é falado muitas vezes aqui dentro, e se essa voltinha que a gente der lá fora não tiver mais a oportunidade de voltar? Porque a Bíblia diz que a volta do Senhor é como um abrir e fechar de olhos, no estalar de dedos, Ele pode voltar, como o próprio pastor diz, e a gente, um subir e o outro não. Foi falado nessa noite, então a gente tem que estar atento. Já começa comigo, já tendo ali
o entendimento do Senhor, porque Ele requeria mais de mim a oração, Ele requeria mais de mim que eu me revestisse dele, porque para mim também ser a ajudadora do meu esposo, eu preciso estar ali debaixo da direção do Senhor, eu preciso estar ali também, vamos colocar assim, por trás dele, orando e intercedendo, porque ele sim, ele é o cabeça, ele ora, ele intercede, mas nós mulheres temos que estar ali também orando pelo nosso lar. E quando for levantado às quartas-feiras, a igreja, eu convido a igreja a vir. Eu sei que muitas das vezes a gente tem os nossos compromissos, tem as nossas situações dentro de casa, mas tira uma quarta para vir, começa às 7h30, acaba no máximo 9, só quando Deus quer estender um pouquinho, que Ele vai mais um pouquinho, mas é tremendo, porque o Senhor, Ele fala, e muitas das vezes aqui está o quê? O círculo de oração, a diaconisa Aline, a missionária Viviane, a cooperadora Dayana e eu. Aí tem os abençoados dos esposos, o operador Júnior, o diácono Walter e o presbítero Reinaldo. E o Senhor, Ele fala, porque é dito que não precisa de uma quantidade exorbitante de gente. O Senhor, Ele quer qualidade, mas Ele nos convida todos os dias a estar, porque basta eu e você darmos o primeiro passo para falar para o Senhor: Pai, eu quero também fazer parte disso. Nós, em uma das quartas-feiras, né, o Senhor, Ele falou através das irmãs, né, que o Senhor, Ele requeria mais de nós, e que não era só uma que deveria sentir ou duas, era todas nós. E quando o Senhor, Ele foi tomando de uma maneira, nós conversamos muito até, que cada um sente da sua maneira, cada um, eu vou falar dessa palavra, se eu estiver errado eu sei que os pastores vão me corrigir, mas cada um manifesta o Espírito da maneira que sente. Eu mesmo choro, todo mundo sabe, a bispa brinca comigo até umas horas, que eu choro com uma beleza, mas é a maneira de eu sentir. Aí já um sente de uma maneira, outro sente de outra, mas quando nós entendemos a atmosfera que é feita aqui dentro, a gente vê que fala: caramba, eu quero mais um pouquinho disso em casa. Aí você pega daqui e leva para lá. Então, as quartas-feiras ela foi levantada por um único propósito: para orarmos pela igreja. Já era orado, já era jejuado pela igreja, mas foi requerido de nós. E eu convido a igreja a vir. Aqueles que podem, se comprometam, não com o círculo de oração, mas com o Senhor, de vir buscar. Ah, mas eu vou orar pelo quê, missionário? Só vou orar pela igreja? Não, você vai orar por aquilo que o Senhor colocar dentro do seu coração. Então o Senhor, Ele coloca dentro de mim, Ele colocou muito dentro de mim através dessa palavra, igreja, que eu precisava me revestir mais, que eu precisava buscar mais do Senhor. Porque como que eu vou passar pelas minhas situações, eu estou dizendo se eu não estiver com o Senhor? Não que eu não estava, mas vamos colocar assim, que era como se faltasse um pouquinho mais, porque o Senhor, Ele requer mais de mim e de você. Então, se o Senhor, Ele disse que através da armadura dele nós estaríamos revestidos para que a gente ficasse firme contra os dias maus, a palavra dele, ela não vai mudar, ela não vai vir e tipo assim, ficar vazia. Ela vai vir e ela vai trazer o renovo para as nossas vidas, ela vai trazer aquilo que falta. Então, igreja, eu não posso, mensurar como o Senhor colocou dentro de mim. Praticamente nós estamos, acho que já vai virar um mês que nós estamos aqui nas quartas-feiras, mas fez muito bem para todas nós. Eu digo, como as meninas falam, né, como mulheres intercessoras do seu lar, como mulheres intercessoras da igreja. E conforme foi falado em vários cultos, o Senhor foi ministrando e Ele foi confirmando. Acho que até o pastor Reginaldo trouxe também falando sobre Efésios 6. E eu ali sentadinha no meu lugar, eu falei para o Senhor, eu falei: Pai, é lindo, porque cada um fala de uma maneira, o Senhor, Ele dá uma interpretação para cada um de nós. E para mim foi essa, que cada um de nós possamos colocar o capacete, igreja, para que o Senhor blinde a nossa mente, para que a gente não se distraia, não fique pensando em dois pensamentos, que a gente venha focar somente em Cristo, que quando colocarmos a couraça, aquilo vai nos proteger o nosso coração, para que não venha palavras que magoem, para que não venha setas do maligno, que tudo que vier vai bater e vai cair por terra em nome de Jesus. E que nós venhamos estar ali com a palavra dentro de nós, com a palavra firme dentro do nosso coração, para que, como foi falado, o dia que a gente estiver ali, no mais distraído possível, vai vir um abençoado e vai falar: isso é uma palavra para me dar?
Quantas vezes a gente já passou por isso, de estar ali, às vezes perto da nossa casa, e vinha um usuário, vinha uma pessoa ali do nada, ele olhava assim pra gente, aí primeiro parava assim do nosso lado, aí ficava só assim pra nossa cara. Aí daqui a pouco ele ia se chegando, quando ele ia ver, ele falava assim, você não tem algo pra falar pra mim? Aí muitas das vezes a gente era até covarde, a gente ficava assim, olhando pra cara do outro, e agora quem vai falar? Aí ficava naquele meio do inteiro, o escolhido foi você. Só que aí de repente Deus abria a boca, um ia falando, o outro ia falando. E se a gente não tem aqui dentro de nós a palavra, como é que a gente vai falar para alguém? Como que nós vamos falar aquele famoso Jesus te ama, né? Teve uma vez que nós estávamos aqui, eu não me recordo bem se foi ensaio ou se foi em culto normal, passou uma moça. E ela falou que ela precisava de uma palavra. E ali o Senhor, né, usou a vida do presbítero para falar. E eu já estava sentindo ali aquele negócio dentro de mim para abraçá-la. E aí o Reinaldo fez assim para mim, abraçar ela. Eu falei, eu sei. Eu não me importei, igreja. Abracei ela e é tão gostoso porque isso faz bem. Hoje de manhã, falou o pastor Eduardo, tinha falado, né? De muitas vezes a gente precisa de um abraço. Só que aí o Senhor ele faz o quê? Nós irmos abraçar alguém. Porque começa de mim, começa de você. Então esteja disponível para o Senhor. É essa palavra que o Senhor tinha colocado dentro de mim. Esteja disponível para o Senhor. E esteja ali com aquele pensamento, Pai, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho força, Pai, mas o Senhor tem força. Porque a nossa força, igreja, ela vem do Senhor. A nossa força, ela só vem dele. A gente não pode nem confiar nos nossos braços, porque os nossos braços eles desfalecem. A gente não pode confiar nas nossas pernas, porque uma hora elas cansam. Mas quando nós confiamos totalmente e nos entregamos para o Senhor e falamos, Pai, toma a minha vida e faça conforme o teu querer, me leve nos caminhos que o Senhor quer, Ele faz. Aqui eu escrevi bem assim: viver em oração, fé, busca, perseverança e revestimento. Então que nós possamos ter a força do Senhor nesta noite. Eu não sei como cada um chegou aqui. Eu cheguei com um sentimento de gratidão, porque já fazia muito tempo que a gente precisa dessa força do Senhor. A gente anseia, né, pela força que só vem dele. A força ela não vem, ela vem sim do irmão, de te dar a mão, de falar, eu estou contigo, conta comigo, de falar, como a diaconisa falou, vamos abrir um propósito, vamos orar uma pela outra, vamos buscar ali, né, dar a mão e falar, vamos caminhar juntos, sim. Mas a nossa força maior, igreja, ela vem do Senhor. Então que nós possamos receber, igreja, em nome de Jesus, a força do Senhor nessa noite e sermos revestidos de toda a armadura de Deus, para que a gente venha resistir aos dias maus, amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade. As palmas de honra ao Senhor. Glória a Deus.